Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 112. Salmo 112. Nós vamos fazer leitura responsiva desse salmo. Eu vou ler os versículos ímpares e os irmãos leiam, por favor, os versículos pares. Louvai ao Senhor. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua descendência será poderosa na terra, a geração dos justos será abençoada. Fazenda e riquezas haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Bem irá o homem que se compadece e empresta, disporá as suas coisas com juízo. Não temerá maus rumores, o seu coração está firme, confiando no Senhor. É liberal, dá aos necessitados, a sua justiça permanece para sempre, e a sua força se exaltará em glória. No verso 4 diz: aos justos nasce luz no meio das trevas. Nasce luz porque Ele é justo. Vamos louvar ao Senhor por tão grandes bênçãos e promessas da Sua palavra sobre nós. Hoje na palavra de Deus, diversas vezes algumas passagens, algumas coisas escritas, e olhamos para elas e dizemos: para que está escrito aí? E por que isso está escrito? Uma das coisas que eu sei que as pessoas não leem, e não, às vezes não sabem por que está escrito, é genealogia. Eu fiquei uns dias cruzando genealogia, fiquei lendo, e vi muitas coisas interessantes quanto aquilo que o Senhor fala como se cumpre. Exatamente porque ela está escrita ali não simplesmente para um registro de informação, embora não seja conceitual nem um preceito, mas serve para nós verificarmos uma promessa, pelo menos, do Senhor. E nós queremos olhar isso nessa noite. Nós queremos meditar com os irmãos nessa noite sobre a geração dos justos. O que acontece com a geração dos justos? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 20. Eu vou fazer a leitura do verso 1 ao verso 6. Êxodo, capítulo 20, do verso 1 ao verso 6. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração
daqueles que me aborrecem. Esse é o início da lei dos 10 mandamentos. Enquanto Moisés estava no monte, o povo aqui embaixo caiu na idolatria. E se há alguma coisa que é abominável ao Senhor, é a idolatria. Porque a idolatria tira a visão central do Senhor e coloca a visão em coisas. O homem quer ser superior a Deus até nesse detalhe, ele quer construir os seus deuses. Eu, quando ouço algumas coisas de idolatria que nós ouvimos continuamente, eu fico pensando nesses detalhes. Eu fiz um pedido ao santo fulano de tal, ele não me atendeu, eu coloquei ele de virado para a parede. E há essa ligação toda e colocando sempre que ele fez. E ele manda no seu Deus e ele muda o seu Deus de posição. E quando fala isso não é Deus, não, isso não é meu Deus. Isso é a maneira de eu chegar a Deus, a maneira que eu chego a Deus é através de Jesus. E a maneira que eu chego a Deus não é de maneira sensorial. A maneira que eu chego a Deus é através da fé. Fé é o meio que Deus colocou no nosso coração para nós crermos naquilo que Ele falou e pelo que Ele falou, nós temos acesso a Ele. Não é sensível porque a nossa sensibilidade é muito falha. Eu perguntei de manhã quantos estão sentindo frio. Há um grupo. E quantos estão sentindo calor? Outro grupo. Mas no mesmo lugar, com as mesmas máquinas, uns sentem frio, outros sentem calor. Uns sentem alguma coisa, uns estão mais alegres, outros estão menos alegres. E Deus não atua nessa parte sensorial, exatamente por isso. Eu sinto que Deus está aqui. Eu não sinto que Deus está aqui, eu sei que Ele está. É diferente. Sentir vai depender de uma série de outros fatores, mas eu sei porque Ele diz, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou nesse meio. Mas olhando essa passagem que fala de idolatria, e a idolatria atinge gerações, quando nós praticamos idolatria, nós estamos comprometendo toda uma geração, a geração de filhos e de netos e assim por diante, porque o Senhor diz assim, eu sou Deus zeloso que visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E ele traz esse texto atrelado à idolatria. Exatamente porque é abominação diante do Senhor. É um desvio de um fundamento principal que é Deus operando em nós. Mas se nós voltarmos ao início, eu sempre tenho que começar pelo princípio, talvez seja a minha mente mais matemática, eu gosto sempre do início. Começar pelo início me dá... Vou tentar começar pelo meio e volto para o início, eu me lembro de Adão. Adão foi o homem que Deus criou. Vendo que ele estava só, fez uma adjutora, uma que estivesse diante dele para os dois serem uma só carne. Aí o sentido fundamental de casamento. Aí porque o casamento é uma instituição prejudicada, condenada, hoje porque é a única instituição do sistema de Deus que é preservada hoje. Por isso o inimigo tenta atacar toda a questão de casamento. Ele diz que casamento, a ironia do inimigo é essa, o casamento é sempre entre um homem e uma mulher. Embora a sociedade esteja admitindo o casamento entre pessoas de mesmo sexo, a Bíblia diz que isso é abominação ao Senhor. Porque o casamento tem uma finalidade completa. O casamento é uma finalidade
dos dois se amarem, são pessoas nascidas de maneira diferente, com características diferentes, que se unem e se completam. Os dois podem se tornar uma só carne. Pessoa do mesmo sexo não pode se tornar uma só carne, só entre pessoas de sexo oposto. E se tornam uma só carne, e se tornam um só sentimento, e podem procriar. Pessoas do mesmo sexo não procriam. Mas a sociedade moderna, que condena o casamento, ela condena o casamento dizendo, instituição falida. O homem casar com a mulher, melhor coisa que nós vamos fazer é juntar. Não tem nada de papel, nós somos casados na base da junção entre homem e mulher. Mas quando se trata de um casamento gay, tem que passar papel. Olha a ironia. Quando o estado de Massachusetts, nos Estados Unidos, abriu que poderia haver casamento homossexual, as pessoas correram, mas foi uma coisa enorme. Até eu liguei para o meu irmão e falei, a coisa está feia aí. Ele mora lá, falei, a coisa está feia aí. Ele falou, está horrível. Porque todo mundo correu de todas as partes dos Estados Unidos para se unir com papel, com juiz, fazer aquilo ali certinho. Ué, não é falida a instituição? Mas Deus criou o homem e mulher. Deus criou homem e mulher. Ele não criou o terceiro sexo. Ele criou só dois sexos. Homem, macho, mulher, fêmea. Não animal, homem e mulher. E falou, vocês devem se multiplicar. E Adão estava nessa situação, debaixo da bênção do Senhor. A única coisa que faltava a Adão, que Deus colocou, era a mulher. Falou, não é bom que o homem fique só nesse mundo. E fez isso daí. Fez essa união. Mas o homem, mais adiante, quis fazer uma terceira união com Satanás. E pegou as coisas de Deus e colocou nas mãos de Satanás. E o homem perdeu toda aquela possibilidade que ele tinha da comunhão direta com o Senhor em todo o tempo. Mas vieram dois filhos que nós conhecemos, Abel e Caim. E Abel e Caim começaram a aprender a trazer as coisas de oferta ao Senhor. Abel fez a vontade do Senhor, Caim fez a sua vontade. Isso é muito bom para que nós entendamos um fato. Nós não cultuamos a Deus segundo os nossos conceitos pessoais. Nós cultuamos a Deus pela maneira que Ele nos falou para cultuar. Nós cultuamos a Deus não porque eu acho que é assim, mas é porque Ele disse, escreveu e colocou para nós a maneira de fazermos. Não é pela nossa cabeça, é pelo que está escrito. Caim achou que a melhor maneira que ele tinha era fazer do jeito que ele achava. Nós ouvimos às vezes as pessoas dizerem, as pessoas quando falam, e em se tratando dos assuntos espirituais, falam muita bobagem, principalmente os mais intelectuais. Eles se acham no direito de falar toda bobagem possível. E dentro dessas bobagens que se fala, as pessoas começam a dizer, Deus está dentro de mim, Deus está dentro das pessoas, Deus é uma energia, e começa a entrar por esses lados que não são os lados da verdade. Caim foi um introdutor disso no mundo. Caim foi usado por Satanás para isso. E o interessante é observarmos que quando Caim matou Abel sem motivo aparente, porque Abel obedeceu a Deus e ele desobedeceu, ele já estava cumprindo uma ação de Satanás na vida dele. E uma coisa ficou clara, se nós olharmos a genealogia de Caim, que todos os seus descendentes foram cuidar das coisas materiais, inclusive Caim. O Caim teve um filho que ele chamou Enoque. E o filho que ele chamou Enoque, ele primeiro edificou uma cidade, e edificou a cidade e disse, o nome da cidade é Enoque. A primeira cidade que se ouve falar no mundo é Enoque.
que Caim fez em homenagem aos seus filhos. E toda geração que veio de Caim, você vai ver tratando das coisas materiais. Abel morreu, Abel tinha uma intenção das coisas de Deus. Nós não vemos a Bíblia citar, depois da queda, que Adão e Eva tivessem qualquer interesse nas coisas de Deus. Ouvimos falar de Abel, que foi sacrificado, foi morto, porque queria as coisas de Deus. Foi morto por Caim, que não queria as coisas de Deus, queria as coisas ao seu modo. E citando algumas coisas, nós vamos ver, por exemplo, Caim teve um filho chamado Jabal. Jabal é o pai dos que habitam em tendas e têm gados. Dividiu em 3 grupos os descendentes de Caim: Jabal, Jubal e Tubal-Caim. Jabal é esse dos negócios, tratar dos negócios. Jubal é o pai de todos que tocam harpas e órgão, a música, o lazer. E Tubal-Caim é o mestre de toda obra de cobre e de ferro, as artes. Então ele pegou 3 assuntos: negócio, música e as artes em geral. Nada em sua geração tratava de invocar a Deus. Você não vê assim, e fulano serviu ao Senhor, nada. Todos trataram das coisas materiais. Caim fez uma cidade, homenageou seu filho. Os seus filhos, cada um, que abriram o leque para a questão dos negócios, do lazer, das artes, para ver de onde vem isso tudo. O mundo ficou, desde a criação de Adão, 235 anos, pelo menos, que não se invocou o nome do Senhor, no período da criação. Adão tinha 130 anos, quando Eva concebeu um filho chamado Sete. Ele colocou o nome de Sete para ele e disse: esse aqui vai substituir o meu filho que foi morto por Caim, Abel. Sete foi criado da mesma maneira, e Sete, quando tinha 105 anos, teve um filho. Sua esposa teve um filho, que ele colocou o nome de Enos. A partir daí, ao primeiro registro de se invocar o nome do Senhor. 235 anos depois da criação do homem, da queda do homem, não se sabe precisar a data, houve silêncio do homem, e o homem não quis Deus. Abel morreu, ele queria. Caim tratou das coisas materiais. Caim mostrou estar perfeitamente sintonizado com o sistema recém-implantado, o sistema operacional do mundo. Ele falou: estou dentro disso daí, isso eu gostei disso, porque ele entrou logo para edificar, para negociar, para a música, para a arte. Você vê que o mundo hoje ele é dominado por todas essas coisas, por negócio, por música e por arte. As pessoas que lidam com arte dizem o seguinte: nós precisamos dar ao povo cultura. Aí fala: o que é cultura? Cultura é todo esse acesso às coisas artísticas que eles têm acesso. Não, a música é muito importante na formação do homem, e o homem fica com música. Pouco antes de eu vir para cá, eu ouvi a notícia de um roqueiro que quis ser mais arrojado, porque o roqueiro gosta de quebrar um instrumento, acho que de raiva, e jogou o baixo para cima, só que esqueceu de sair de baixo. E o baixo bateu na sua cabeça e cortou. Teve um corte na cabeça exatamente por essa euforia roqueira. Mas em Caim criou todas essas linhas
de funcionamento das coisas materiais. O homem não pode viver sem lazer. Não é fato? Não pode viver sem lazer. Eu perguntei qual é o programa seu preferido no início do culto. Se eu falasse assim, olha, poxa, um lazer legal é estar na casa do Senhor. Não, brincadeira. É bom ir, tá? Até gosto, mas também. Sabe por quê? Porque nós estamos ainda debaixo do curso deste mundo. O curso deste mundo diz que é uma série de coisas desagradáveis. Eu não sou frequentador de cinema, porque eu não gosto de ver um filme de uma vez, eu gosto de ver filme em pedaços. Como não dá para desligar no cinema, às vezes vejo, paro, aí saio um pouco. Então eu não me deram aí no controle remoto no cinema, então eu praticamente não vou ao cinema. A última vez que eu fui ao cinema, o Bernardo ainda era meio pequeno e foi comigo. E as pessoas falam assim, poxa, vou ao cinema hoje, aí volto, como é que foi? O filme é ruim, mas a maioria das coisas, mas é ruim. Mas como é que foi? Não, eu não vou ver mais esse filme, claro, porque já viu. Mas ele é ruim. Ou seja, as pessoas admitem ver coisas ruins a título de lazer. Toda essa questão de lazer veio de Caim. Mas uma coisa é clara, você olha na Bíblia, a geração de Caim foi extinta. O que ficou foi o conceito. Porque Sete, que começou a invocar ao Senhor, e a primeira referência a Sete, quando tem o seu filho, é dizer, Sete começou a invocar o nome do Senhor. A referência é isso. Mais ainda, se nós abrirmos lá em Gênesis, capítulo 6, versos de 5 a 8, nós vamos ver o que estava acontecendo com a geração de Sete. Diz assim, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração e disse o Senhor, destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. No verso 8 diz assim, Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Noé não era descendente de Jabal, nem de Jubal, nem de Tubal-Caim. Ele era descendente de Enos, filho de Sete. Em Sete, o filho foi abençoado e a geração dele começou a ser abençoada. Chegou um determinado ponto que Deus falou assim, a melhor coisa é exterminar, acabar com tudo que eu criei. Mas ele olhou para Noé e falou, esse aqui eu achei graça. Esse tem alguma coisa minha nele. Descendência, geração de Sete. Houve o dilúvio e só se salvou a geração de Sete. Nós podemos dizer, você é descendente de Adão? Sim. Você é descendente de Noé? Sim. Porque Noé, só a família dele foi preservada. Mas Noé era descendente de quem? De Sete. Graças a Deus eu não sou descendente de Caim. Eu sou descendente de Sete. E se não fosse Sete invocar o nome do Senhor e a sua geração ser abençoada, o Senhor tinha exterminado toda a raça humana.
Porque ele disse isso aqui. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Vê uma diferença entre uma geração e outra geração. A geração de Caim foi uma geração perturbada, uma geração que criou coisas, mas foi extinta. A geração de Sete foi preservada. Noé teve 3 filhos. Quais são os 3 filhos? Sem, o mais velho, Cão e Jafé. Sem, o primogênito, na geração de Sem veio o Senhor Jesus Cristo. Toda coisa aconteceu de Sem, deu Abraão, deu Isaac, deu Jacó. Para isso serve genealogia. Põe um do lado do outro para você ver. Dá trabalho, mas é interessante, para você verificar a bênção do Senhor nisso. O Senhor fez uma promessa a Noé, salvou a sua geração, e ele colocou mais adiante essa geração abençoada. E a outra geração que não invocou o nome do Senhor foi extinta. Nós sempre pensamos nos nossos filhos, os pais normais, nós pensamos em dar um futuro bom para os nossos filhos. Nós pensamos assim: vou investir muito na educação dos meus filhos, ele vai aprender algumas línguas, é bom que ele aprenda a música, é bom que ele aprenda isso daqui, e colocamos uma série de coisas que consideramos a formação ideal de um indivíduo para viver neste mundo. Muito bem. A palavra de Deus diz que a sua geração começa a ser abençoada por causa de você e não por causa do que você faz por ele. Não há geração abençoada de um ímpio. A palavra de Deus mostra em vários textos, mostra em Provérbios, mostra em Eclesiastes. Por isso que ela fala assim: não fique com inveja do ímpio quando prospera. Ele diz assim: o ímpio prospera para deixar a herança para o justo. O justo é abençoado e o ímpio não. O ímpio é abençoado momentaneamente, mas a geração dele não é abençoada. Às vezes as pessoas olham para uma pessoa e falam assim: fulano de tal, ele foi um corrupto. Ele foi um corrupto. E fica impune. Não fica, não. A sua geração a seguir começa a não entender. Fala: por que as coisas não dão certo comigo? Ele era um fulano de tal que roubou uma viúva. Ah, se deu mal. Ele tirou o direito do órfão, ficou rico com isso. Ele se deu muito mais mal ainda. Ele fez uma injustiça com pessoas, tal que ele enriqueceu. A sua geração é pobre. A geração dele é pobre. Porque não há outro meio. As pessoas pensam de uma maneira assim: não, eu vou me locupletar de tudo, vou fazer tudo que é errado, vou fazer tudo que é possível para eu ganhar muitas coisas, armazenar bens, vou comprar imóveis, vou ter isso, vou aquilo, vou deixar meus filhos muito bem. Ele morre. Pode olhar a geração a seguir. Tudo o que ele roubou será perdido. Porque Deus é justo. Aquilo que ele tirou, ele vai acabar na mão de um justo. A geração só é abençoada quando o gerador dessa família é do Senhor. Essa é a garantia. Você quer um futuro garantido para a sua família? Seja do Senhor. Glorifique o nome do Senhor, exalte o nome do Senhor e seja, porque a palavra fala do justo, e o justo é aquele que foi justificado em Cristo na cruz do Calvário. Não há um justo, um sequer, a palavra de Deus diz. Não há porque não há justo por si mesmo. A lei não pode justificar a pessoa.
mas somos justificados em Cristo Jesus por meio da fé. Ele morreu na cruz, nos atraiu a morrer com ele, para matar a geração com que nós fomos gerados. Embora viemos do lado abençoado, não viemos do lado de Caim, viemos do lado de Sete, mas Sete era filho de Adão, e Adão é o homem que permitiu o pecado no homem. Ele que entregou toda a humanidade na mão de Satanás. E essa geração foi morta na cruz do Calvário para vir uma geração santa, essa abençoada geração de Cristo. Essa geração tem toda a sua descendência garantida no Senhor Jesus. Nós lemos no Salmo 112, no início, dizendo assim: louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua descendência será poderosa na terra. A geração dos justos será abençoada. Isso é o Senhor que diz. Eu às vezes ouço dizer, e eu vou me permitir isso daí, fala, fulano é um grande homem de Deus, os seus filhos estão no pecado. Os seus filhos estão nas drogas, morreu um aqui, o outro virou bandido, o outro virou aquilo ali. Eu falei, olha, ele pode ser um grande pregador, mas alguma coisa está de errado na sua família. Porque ou Deus é mentiroso, ou ele não é de Deus. Porque a palavra de Deus começa a mostrar que a geração do justo é abençoada. Agora não está falando da geração do religioso. Não está falando da relação da geração do protestante, do evangélico. Está falando da geração do justo. Quem é justo? Aquele que foi justificado em Cristo, nova criatura em Cristo, que passou pela cruz de Cristo, que ressurgiu para viver a vida que há em Cristo. Não está falando de religioso. O religioso, ele tem a infelicidade de colocar regras na sua família que ele mesmo não cumpre. E a sua família vive fixada em doutrinas de homens, em coisas que o homem faz para alcançar Deus, quando Deus é que nos alcançou. A palavra de Deus tem uma promessa clara para a geração do justo, mas precisa que esse seja justo. Às vezes a pessoa, quando me conta alguma coisa dessas tenebrosas, eu me pergunto lá no íntimo, falo, essa pessoa não percebeu ainda que está faltando alguma coisa nela? Eu tenho, às vezes, orado por pessoas, trazem pessoas a mim, pessoas que têm problema, falam, isso aqui é filho de um homem de Deus, mas está lá no pecado, metido no pecado, está no banditismo. Eu falei, o problema é aonde? É nele? É atrás. Chama o pai, vem cá, me conta a tua experiência com Cristo. Não, eu sou do Senhor, sou uma bênção, sou usado. Espera aí, você é bênção primeiro em casa. Eu quero ser missionário lá na Índia, não, que a Índia é ruim, todo mundo quer ser missionário na Europa, né? Na Europa, Estados Unidos, ser missionário em Nova York. Quer ser missionário lá, mas não quer ser missionário dentro da sua casa. Ora, onde está o campo? O Evangelho serve para mim. O Evangelho é bênção para mim, então é a bênção para o meu filho. E a palavra de Deus diz, eu, na qualidade de sacerdote, profeta e rei na minha casa, tenho que levar meus filhos ao conhecimento, minha esposa na doutrina da palavra de Deus. Aí forma a geração dos justos. Nós reunimos, eu e meus irmãos, me permitam essa observação pessoal, estávamos reunidos um dia, saímos e viajamos. Falei, cada um largou sua esposa e seu marido, sua minha irmã,
e falou, vamos passear juntos? Vamos viajar juntos? E foi muito gostoso, porque a minha irmã mora em Londrina, eu moro no Rio, meu irmão mora em Boston. E nós resolvemos juntar as economias, e nós três íamos para Nova York, nos encontramos três, dormimos três no mesmo quarto, porque nós temos uma diferença de idade. A minha irmã é 4 anos. Meu pai não era matemático, mas ele fez uma PG de razão 2, uma progressão geométrica de razão 2 entre nós. A minha irmã é 4 anos mais velha do que eu sou 8 anos mais velho que meu irmão, e meu irmão é 16 anos mais velho que a caçula. E a caçula já é do segundo matrimônio do meu pai. Mas os 3 primeiros não tiveram oportunidades, embora haja muito amor, de fazer as coisas juntos. Porque 8 anos de diferença é uma eternidade. Eu, quando tinha 12 anos, meu irmão tinha 4, era insuportável ficar com ele. Porque eu já era um adulto e ele era um bebê. Então, nós consideramos, e depois nós fomos, ele sempre querendo ficar perto de mim. E a minha irmã também já achava que ela era uma moça e que eu era um fedelho. Então, nós ficamos os 3 juntos, aproveitamos, passeamos e tal, e nós sentamos uma hora lá e fomos fazer uma retrospectiva das nossas vidas. E uma das coisas que nós 3 concluímos era que bom que o nosso pai era do Senhor. Que bom que meu pai e minha mãe, mas meu pai, que foi a pessoa que colocou aquilo firme na nossa vida, amava Jesus, conhecia Jesus, não era religioso. E nós falamos assim, nós pegamos a coisa bem adiantada, já pegamos lá na frente, tudo a favor, vento a favor. É a geração dos justos. Quando nós somos justos diante do Senhor, os nossos filhos são abençoados mesmo. Você pode olhar para ele, se eu sou uma nova criatura em Cristo, você está debaixo da bênção. Não adianta fugir que você está debaixo da bênção. Porque a palavra do Senhor diz, a geração dos justos será abençoada. A sua descendência será poderosa na terra. Não é mentira. Diz que vai ser poderosa. Não diz em outro texto que alguém seria poderoso, senão a geração dos justos. Por que vai ser poderosa na terra? Porque vai agir debaixo do poder de Deus. É bênção. A palavra de Deus diz ainda nesse texto, que nós lemos, que ao justo nasce a luz nas trevas. Diz ainda, no verso 3, que fazendas e riquezas haverá. Pode ler no Salmo 112. Na sua casa. Fazenda e riqueza haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. O pai que está debaixo da unção do Senhor, a família que está debaixo da unção do Senhor, pode dizer para o seu filho, olha meu filho, estou deixando uma herança para você. Não gasta tudo, não. E não vai precisar abrir inventário. O advogado não vai levar teus 10% a 20%, não. Porque você já está debaixo de uma herança que ninguém pode tomar. Essa é a bênção que nós temos. Observa bem, Caim criou todas as coisas. Às vezes as pessoas estão olhando as coisas do futuro e dizendo assim, não, nós precisamos investir muito no nosso filho, para o nosso filho ser um fulano, ser alguém reconhecido na vida. A palavra de Deus diz que ele será reconhecido na vida se ele for geração dos justos. Ela será poderosa na terra. Isaías 54:13 é um texto que nós falamos muito. Diz assim, e todos os seus filhos serão discípulos do Senhor, eles aprenderão do Senhor, e a paz de teus filhos será abundante. Por isso que a palavra de Deus já vai falando lá no início,
Você que está começando a sua vida, eu tenho dado todas as informações possíveis sobre casar. Casa com ímpio, não. Já viu que casou com ímpio, geração ruim, né? Não é sangue bom, não. Casa com ímpio, não. Casa com luz. Não tá? Casa com gente de igreja, não. Casa com nova criatura em Cristo. Verifica se é nova criatura em Cristo. O teste tem que ser muito rigoroso. Verifica se é nova criatura em Cristo. Dá umas incertas. Descobre se é nova criatura em Cristo. Amém. Nova criatura em Cristo. Aí já está debaixo. Outra coisa que você verifica. Verifica se é dizimista. Eu digo que se é dizimista por uma razão fundamental. Porque se não for, vai participar das reuniões de oração, lamenta, Senhor, abençoa que a situação está feia em casa, o dinheiro não entra e tal. Por quê? Porque o devorador está lá, está comendo tudo que ele pode. É pior que gafanhoto. Verificou isso daí? Vai adiante. Se casar, ensina o teu filho no caminho que deve andar. É o que a palavra de Deus está dizendo. O caminho é Cristo. Ensina ele desde cedo. Ensinar não é ensinar religião, não. Ensinar é que o Senhor faz. É que o Senhor é poderoso para fazer. Ele aprender que ele orando ao Senhor, o Senhor atende a oração dele. Que ele pode clamar a um Deus que faz. Ele aprender que Deus faz. Que Deus é Deus. Não é aquela questão de ensinar domingo. Não, domingo você vai cantar a musiquinha lá na escolinha da igreja. Aí chega em casa, o filho não ouve falar mais nada. Não, mas nós vamos fazer o nosso culto doméstico. Ah, que bênção o culto doméstico. Aí faz o culto doméstico, mas o culto doméstico é aquela cumprimento. Lê aí, lê você. Ah, tá o menino caindo lá de sono. Acorda, menino. E vamos ler agora, já leu aí, vamos orar agora. Aí faz aquela oração de nada para nada, acabou aquilo ali, o culto doméstico, uma bênção, esse culto doméstico, seguimos uma revistinha que tem aqui de culto doméstico. Não é isso, é todo o tempo, está andando com o filho, ensina o filho. Se tem uma coisa para falar, meu pai achou que eu seria sucessor nos negócios dele. E eu me lembro, meu pai tinha colégio, e ele começou a falar comigo, ele achava que eu era maduro, com 8 anos ele começou a me falar sobre a lei de diretrizes e bases. E ele falou, olha, lançou isso, ele conversava comigo, como é que era a programação do ensino no Brasil, qual era a vinculação do ensino no Brasil. Mas não falou só, graças a Deus, de diretrizes e bases, ele falou outras coisas, mas uma das coisas que ele sempre me falou da realidade de Cristo. Tanto é que quando a minha mente se tornou, por decisão minha, ímpia, porque a minha natureza incomodável não queria Deus de jeito nenhum, eu falei uma vez, eu me lembro, com 12 anos, eu falei, é melhor Deus não existir. Porque Deus incomoda muito a cabeça da gente, eu não quero fazer alguma coisa, fico com esse negócio me perturbando. Então a melhor coisa é ele não existir. Mas quando eu falava isso, eu lembrava do meu pai. Eu falava, meu pai não é hipócrita. E tem uma coisa nele que é diferente. Aquilo que ele fala é real. Ele não me prega uma religião, ele me prega alguma coisa de vida. Aí ficava 2 tormentos. Por quê? Porque foi ensinado. Eu não posso dizer diferente. Eu não posso dizer diferente. O meu pai me ensinou o caminho que devia andar. Ele não me ensinou religião. Ah, meu filho, você deve fazer isso, deve fazer aquilo. Ele me obrigava a ir à igreja. O que eu ia fazer? Aquela mesma coisa que todo mundo sabe. Domingo, nós estávamos na praia e todo mundo já se aprontava a ir para a igreja, para procurar uma igreja. Era terrível, mas íamos. Mas ensinou, a geração dos justos é abençoada,
e ela se torna bênção quando se cumpre todos os preceitos do Senhor nesse contexto. Eu quero terminar essa meditação com os irmãos lá no texto de Gênesis 22, 14 a 18. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, onde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: por mim mesmo jurei. O anjo do Senhor chama-se uma teofania, ou seja, é uma manifestação de Jesus antes da sua vinda ao mundo. No Velho Testamento, quando se usa o anjo do Senhor, o singular, está falando do Senhor Jesus. Quando ele fala um anjo ou os anjos do Senhor, está falando dos seres celestiais. Mas quando fala o anjo com artigo definido, está falando do Senhor Jesus. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porque fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. Em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. O Senhor falou: Abraão, você me obedeceu, a sua geração é abençoada, e na tua geração vem o Salvador deste mundo. Não podia ter geração mais abençoada. Essa é a geração dos justos. Por isso que a palavra de Deus nos orienta a vivermos plenamente a sua palavra. Se não é nova criatura, tem que ser nova criatura. Você começa a entender a palavra de Deus. Começa a pedir ao Senhor que Ele te revele Cristo. E em sendo do Senhor, continua a obra do Senhor para que a sua geração seja abençoada. Mas como nós falamos lá no início, fala assim: eu visitarei a maldade dos pais nos filhos até terceira e quarta geração. E aí você conclui o seguinte: da mesma maneira que eu falei que eu fui abençoado porque meu pai era do Senhor, você fala: ih, meu pai que era uma peste. E minha mãe que era terrível, ou isso e aquilo ali. E meu avô que era isso. A minha geração vem toda corrompida. Por isso que a palavra de Deus fala dos justos. Porque a cruz de Cristo, Jesus na cruz do Calvário se fez maldição por nós, para quebrar toda a maldição. Essa eu visitarei a maldade dos pais nos filhos até terceira e quarta geração, termina na cruz. Se essa pessoa creu no Senhor Jesus e creu na sua crucificação com Cristo, toda a maldição que havia sobre ele caiu por terra na cruz do Calvário, porque ele, Jesus, se fez maldição por nós. Por isso que há uma nova geração a partir da cruz de Cristo. Fala: eu estava debaixo de maldição, mas o Senhor me achou. E Ele me atraiu a Ele, de tal maneira que daqui por diante, toda a minha geração é abençoada, porque passou a ser geração dos justos. Aí nós vemos toda a obra da graça de Deus. Deus dando e fazendo tudo por quem nada merece. Às vezes eu converso com pessoas, e pessoas contando, eu falo sobre essa questão, em conversa particular mesmo, sobre essa questão de ser a geração de Cristo, ser a geração de justos. Aí a pessoa fala: ih, a história da minha família é terrível. Aí quando começa a contar a história da família, eu falo: mas vamos esquecer a família, você.
Não, mas eu já sou uma nova criatura em Cristo, então tua família não é bem essa. Essa daí é a família que você foi conduzido ao mundo, mas a tua família tem por pai Deus, por irmão mais velho o Senhor Jesus Cristo, e por irmãos a igreja do Senhor. Quando falaram para Jesus, falaram, olha, sua mãe e seus irmãos estão aí, ele falou, minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Seja uma geração eleita. Eleja o sucesso para seus filhos em Cristo Jesus. Mas sempre está ligado ao falar. Não esconde do teu filho. Não fica com o meu filho. Meu filho é isso, meu filho é muito melindroso. Meu filho não aceita muito. Meu filho tem muita opinião. Chega, chama no canto e fala a verdade. Eu contei dessas questões minhas, questões pessoais, mas não contei uma história que já contei aqui na igreja. E vão me permitir contar só isso daqui para verificar o que vale uma palavra dura. O que vale uma palavra dura. Às vezes o pai fala assim, eu amo tanto meu filhinho, aí fica com mão na cabeça. Ele não é uma gracinha? Bochechinha. Fica disso aí, cresce e começa bochechinha. Fica sempre achando que ser amoroso é ser condescendente, concordar. Eu tinha me formado e tinha tido sucesso profissional. Logo, como aluno, como estudante, profissionalmente, estava tudo indo a favor. Eu contei para um pessoal na sexta-feira que eu tinha a nítida impressão que tudo que eu tocava virava ouro. Tal a minha soberba e petulância. Mas acontecia, eu achava que era eu com o meu talento. Não estava vendo que Deus estava me abençoando por misericórdia dele. Mas achava que tudo que eu fazia era muito bem feito. E alcançava tudo que eu estava querendo. E gostava muito da noite. Gostava de sair, de bagunçar a noite inteira, de dançar, e gostava daquele... E chegava de madrugada em casa, já tendo bebido, já tendo feito tudo que é farra, achando que era aquilo. E um dia eu cheguei e passei pelo escritório do meu pai, umas 3 e pouca da manhã, 4 horas, e vi a luz acesa. Eu falei, esqueceram a luz acesa. Quando eu abri a porta, ali vi meu pai de joelho. Aí eu falei para ele, pai, o que houve? Eu sabia que ele estava orando. Mas eu estava com medo de receber uma resposta que eu estava imaginando. Eu falei, o que houve contigo? Estou orando por você. Por quê? Você está indo para o inferno. Eu fiquei muito aborrecido com ele. Falei, mas você fala isso de mim? Tudo que eu estou fazendo tem sucesso? Você ficou orgulhoso na minha formatura? Você vê que eu trabalho, que eu faço isso tudo? E por que você está dizendo isso? Ele fala, porque você está indo para o inferno. Porque você está alcançando todas as coisas, mas tua alma está perdida. E ele me falou não de maneira agressiva, ele falou com muito amor. Foi duro. Eu voltei para o meu quarto, deitei, tive dificuldade com sono, apesar de ter bebido. E aquela palavra foi outra coisa a me incomodar. No dia que eu tive a experiência real com Cristo, cheguei, ele pregando numa igreja, cheguei de viagem, entrei pela porta e sentei no fundo da igreja. Quando acabou o culto, ele chegou para mim e falou assim, aconteceu. Falei, é fato, aconteceu.
Eu sou uma nova criatura. O pai que quer uma geração abençoada, ele não é condescendente com o filho, ele é cumpridor da vontade de Deus, para que a sua geração seja uma geração abençoada. Não é o passar a mão na cabeça, não é dizer meu filho é brilhante, meu filho é tão bonzinho, meu filho tem tanto sucesso. Não olhe para o sucesso do seu filho, olhe para Deus na vida dele. O que adianta o homem ganhar? O que a Bíblia diz? O mundo inteiro. Ele não está falando de pouca coisa, não, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. É nisso que nós estamos tratando. Estamos tratando de alma. Alma perdida. E a geração dos justos é uma geração eleita pelo Senhor. Amém? Seja geração justa. Crie uma geração justa. Agora, se você ainda não é justificado em Cristo, olha a cruz de Cristo aí. Creia nesse fato. Chega diante do Senhor e fala: Senhor, eu não consigo crer. Mas eu quero que o Senhor, que pode fazer todas as coisas, me leve a crer. E creia naquilo que Deus faz por você. Amém? Eu quero aproveitar e orar agora pelas famílias. Tem família de tudo que é jeito, mas tem um Deus que dá jeito em todos. Geração eleita do Senhor, filhos de Deus, em Cristo, podemos todas as coisas. Não se iluda com religião, não se iluda com palavra religiosa. Olhe para os filhos e veja Cristo na vida deles. Se não tem, fala: não, mas ele é bonzinho assim, tem um jeitinho assim, ele é meio tímido, ele é meio isso, meio aquilo. Fala: não, verifica a experiência dele com Cristo. Verifica a experiência com Cristo.